Muito bem-vindo, sejam bem-vindos. Esse é o projeto 2021 aqui na Potencial Digital. Meu nome é Thiago Almeida. Esse aqui é um Instagram onde você encontra conteúdo para fazer o teu negócio relevante e rentável no mundo digital. Este aqui é o projeto 2021. Se você não conhece, nós estamos fazendo lives diárias, apresentando diversos conteúdos sobre algum dos 4 pilares de gestão de pequenos negócios. Quais são esses pilares? Como sempre, a gente sempre lembra, são gestão financeira, gestão de marketing, gestão de processos e gestão de projetos. E cada dia a gente aborda um tema diferente. Temos alguns dias que nós vamos ter convidados durante esses 21 dias. Deixa eu tirar aqui o som dessas notificações. Pronto, para a gente não ser interrompido. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está dentro do pilar do marketing. Esses são encontros de conteúdo, puro conteúdo. Nós temos preparado aqueles assuntos que a gente entende que são importantes, né, que podem trazer algumas dicas para vocês ouvirem e implementarem, ou em alguns casos são dicas de reflexão para mudanças de postura, para incorporar alguns processos dentro dos negócios de vocês, da empresa de vocês. Se você é um cara ou uma cara, né, um cara que é homem ou mulher, tá, gente? Se você é um cara que está ainda aspirando, né, a ser um empreendedor, também você vai encontrar aqui conteúdo importante para preparar esse momento, né, de se lançar mesmo no mercado, né, e oferecer o teu serviço ou produto. Beleza? Eu fiz um story agora há pouco falando sobre qual seria o assunto de hoje. E hoje o que a gente vai fazer? Hoje eu vou mostrar para vocês, eu falei que era o meu primeiro script de venda e tal. A verdade é que ele não foi o meu primeiro script de venda, né? Eu tive vários scripts de venda antes desse. Mas esse foi o primeiro script assim que eu consegui construir e aplicar ele recorrentemente com resultado. E eu vou falar sobre ele aqui. E aí veja, não é o nosso tema hoje é justamente sobre script de venda, sobre abordagem. A gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados a essa coisa da abordagem, do script, da venda, né, do script, e algumas coisas relacionadas a esse momento em que você está ali, né, oferecendo o teu produto, tua proposta, fazendo o contato com o teu prospecto, enfim. Hoje a gente vai falar sobre isso. E aí eu vou aproveitar aqui, ó, seja muito bem-vinda, Dani. Eu vou botar aqui qual é o nosso tema, porque o pessoal vai entrando aqui na live e aí fica sabendo sobre qual é o tema. Então, ó, analisando um script de venda. Analisando um script de venda vencedor. E aí, né, você que está aqui comigo já sabe que eu sou contra receitas mágicas, né? Então assim, o que eu vou fazer aqui é analisar um script de venda vencedor. Esse script foi um script vencedor. E aí o que é um script vencedor? É um script que dá resultado. Só que é só pegar agora esse script de venda e só pegar essa análise e pegar esse script e replicar, copia e cola, e vai funcionar? Claro que não. Mas esse script tem alguns elementos que funcionaram muito bem à época e eu creio que continuam funcionando. Mas qual é o objetivo aqui? É a gente analisar esse script, analisar a situação, o produto, os atores envolvidos, né? Ou seja, o vendedor, a pessoa que vai ouvir o prospecto ou o futuro cliente que vai ouvir essa mensagem, o contexto, a situação, ou seja, a gente vai fazer uma análise de toda essa situação
e tentar extrair alguns ensinamentos aqui nessa conversa com você. E você vai fazer o quê? Você vai analisar isso tudo e vai, olha, o que eu posso acrescentar aqui na minha rotina? O que eu posso colocar aqui que de repente vai funcionar comigo? Então, a ideia é essa, é compartilhar um pouco dessa experiência para que você possa analisar o que desse conteúdo pode ser aplicado no seu negócio, né? E eu digo para você que tem coisa que pode ser aplicada no teu negócio com certeza, porque algumas coisas são bem básicas, né? E a gente costuma ignorar aquilo que é básico. Então, sem mais delongas, vamos ao script de venda. O que acontece? Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, que era a situação em que isso acontecia. Vocês estão lá num bar, né, à noite, e aí você pode escolher onde você quiser. Eu vou dizer que eu estou aqui na Pelinca, em Campos de Goytacazes, beleza? E aí você está lá num bar à noite, não é contexto de pandemia, a gente está falando num outro contexto, num outro momento, né? E aí, de repente, chega Thiago Almeida desse jeito aqui, ó, tá? Vou até afastar aqui a câmera um pouquinho, pra gente fazer a ceninha, tá? Opa, boa noite, tudo bem, queridão? Tudo bem, queridona? Desculpa atrapalhar aí o lanche de vocês aqui, ó. Eu queria só apresentar pra vocês uma coisa bem rápido, bem rápido. Eu vou ser muito breve. Tá vendo isso aqui? Tem algo pra apresentar pra vocês. Posso? Então, olha só. Eu quero oferecer pra vocês momentos de prazer. Sonhos se realizando numa noite em Campos de Goytacazes. Eu tô falando de levar vocês a lugares que vocês nunca foram antes. Vocês estão prontos para isso? Eu tô falando, gente, de trufa de chocolate. Mas, gente, com isso aqui, você é capaz de ir, ó, no céu e voltar. Essa trufa de chocolate, ela não é qualquer trufa de chocolate. Eu tô falando de chocolate, da Caal Chocolates. É um chocolate que é feito de forma artesanal. E o recheio, filho, eu tô falando de recheio de coco. Sabe aquele recheio de coco famoso com cobertura de chocolate, que todo mundo gosta? Esquece isso. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de um coco seco, não. Eu tô falando de um coco molhadinho, que quando você morde, você sente aquele negócio desmanchando na tua boca. Ah, meu amigo, e por apenas R$3,50 você leva um aqui agora comigo, e se você quiser, eu posso fazer 2 por 6. E agora vocês vão querer quantos? É isso, galera. Esse era o script que eu usava para vender bombom. Olha que eu já vendi de tudo, tá? Eu já vendi EVA, eu já vendi foto, eu já tive eu já tive armarinho, né? Loja de conveniência, já trabalhei com eventos, trabalhei com eventos em shopping, trabalhei com evento fora de shopping, já tive chocolateria, assim, eu já tive vários negócios, né? E esse script é um script que funcionava bastante, e eu usava ele repetidamente, a cada mesa, todas as vezes eu usava esse script. Mas o que acontece? Eu queria falar um pouco sobre esse script com vocês, ver alguns pontos aqui nesse script. Para começar, você bota aqui, se você gostou desse script, dá aí um coraçãozinho, bota gostei do script, quero bombom, vai botando aí que depois eu quero contar aqui quantos bombons eu teria vendido com essa live. Eu usava esse... faltou fixar aqui o comentário. Beleza. Eu usava esse script recorrentemente, de mesa em mesa. Eu cheguei a vender 300, numa noite muito boa, eu cheguei a vender 300 bombons em menos de 2 horas. Menos de 2 horas eu vendi 300 bombons. Então assim, pega a quantidade, o tempo que eu demoro para fazer esse script e divide ele por 2 horas, você vai ver que praticamente eu fiz de 2 a 3 vendas por abordagem.
Claro que teve lugar que eu não consegui vender, teve lugar que eu consegui vender um só, e isso é normal da venda. Mas assim, foi muito efetivo, assim, nesse dia, obviamente, né? E aí isso eu quero falar com vocês. Teve dias que eu vendi 100, teve dias que eu vendi 50, com o mesmo script, tá? Isso é da venda. Mas eu quero... E aí é importante ser bem transparente, porque isso é uma dos valores da Potencial, que é a questão de responsabilidade. A gente não fica... E a integridade. A gente não fica inventando histórias. A venda tem isso, né? Existem várias coisas que envolvem o processo decisório. E você, quando aborda o teu cliente para oferecer um produto ou um serviço, você não tem todas as variáveis à mão. Não tem todas as variáveis à mão. Isso é a primeira coisa que a gente quer conversar aqui. Você não tem todas as variáveis à mão. Então, quando eu estava fazendo essa abordagem, eu escolhi usar esse script porque ele um script que funcionou, foi real, e o exemplo faz com que a gente consiga extrapolar da simplicidade para algo mais complexo. E depois eu vou falar um pouco sobre outro script de uma outra abordagem, num outro contexto, e que usa as mesmas ferramentas que eu usava com esse script e que também tinha bons resultados, né? São ramos totalmente diferentes e a gente vai ver isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar eu não controlo todas as variáveis quando eu estou fazendo uma abordagem, quando eu estou vendendo alguma coisa. Então, eu preciso fazer o quê? Né? Primeira coisa é ficar tranquilo que aquilo que eu não controlo, eu não controlo. Eu não posso mudar o contexto econômico. Por exemplo, eu não poderia fazer essa abordagem que eu fazia há anos atrás, né? Há 5 anos, 6 anos atrás, hoje. Por quê? Porque hoje a gente está num contexto de pandemia. Então eu não posso usar esse mesmo script, o mesmo lugar, ou até posso, mas eu provavelmente não terei os mesmos resultados. Por quê? Porque agora existe uma variável que eu não controlo, que é como que esse cara vê o consumo de alimentação na rua. Como é que ele vê esse consumo de alimentação na rua? Antes já existia esse problema, mas agora intensificou. É uma barreira a mais. Então, eu tenho como minimizar essa barreira? Tenho. Então, eu vou fazer uma ação para minimizar o impacto desse pensamento. Então, veja que, olha, tem variáveis que eu controlo, tem variáveis que eu não controlo, mas eu consigo minimizar, ter uma ação contra. Então, por exemplo, são as famosas objeções, né? Sempre existem objeções. Quando alguém não compra de você, é porque ela encontrou uma justificativa na mente dela para não comprar. Certo? E o contrário é a mesma coisa. Quando ela compra de você, é porque ela já encontrou na mente dela justificativas para comprar e ela não encontrou nenhuma objeção que é forte o suficiente para derrubar a vontade dela comprar, ou o argumento que ela criou ou que você criou na mente dela para ela comprar. Então só que, como eu estava dizendo, existem variáveis que você não controla. E por mais que você tente cercar as objeções, existem situações que são incontroláveis. Agora, para aquelas que você consegue mapear, e aí quando eu digo mapear, gente, é mapear de verdade. Eu não saí de casa com esse script no primeiro dia. Eu testei um script, encontrei uma objeção, contornei essa objeção, tentei contornar, não funcionou. Tentei contornar de outro jeito, não funcionou. Tentei contornar de outro jeito, funcionou. Acoplei ela no script. Tá? E isso acontece o tempo todo. Você vai testando e vai montando para um determinado público, para um determinado produto, qual é o script de venda que funciona. E quando eu estou falando de script de venda, antes até mesmo, vou até dar um passo atrás, antes de continuar falando sobre o que a gente aprende com o script, eu queria só dar um passo atrás, porque eu acho que talvez algumas pessoas estejam aqui participando dessa live e não tenham muito esse traquejo. O que é um script de venda? Um script de venda é um conjunto de argumentos, e não só de argumentos, mas de textos, né? É um conjunto de comunicação onde você vai levar o teu cliente do processo, vai levar o teu cliente de onde ele estiver na tua jornada de cliente até a compra.
E aí, por que eu tomei cuidado de dizer de aonde ele estiver? Porque ele pode estar num momento de total desconhecimento sobre você, sobre o teu produto, sobre a tua marca, sobre quem você é e aquilo que você oferece. Ou ele já pode estar num momento de conhecer você. Tem os centenas de funis aí de marketing na vida que é justamente isso. É o quê? Você tem lá em cima no topo do funil um grupo de pessoas que nunca nem ouviu falar de você. E aí você afunila mais essas pessoas, que elas passam a te conhecer, aí começa a ter um relacionamento com você, e aí você vai afunilando até chegar naquelas pessoas que de fato vão comprar. Isso é uma maneira de enxergar essa trajetória. E o script de venda é aquilo que vai levar a pessoa de onde ela está nesse funil, ou na jornada do cliente, enfim, vai levar essa pessoa de onde ela estiver até a ação da compra. Isso é o script de venda. Isso se organiza de que maneira? Através de uma sequência de argumentos, de textos, de imagens, de vídeos, de comunicações, né? Uma sequência de comunicações que tem a intenção de fazer isso. E, naturalmente, isso não é improvisado. O improviso, ele acontece? Acontece. Mas você improvisa para dar conta de algo que você não mapeou. Tá? O improviso é para você dar conta de algo que você não mapeou. Aquilo que você mapeou, você já tem uma solução. Funciona para todo mundo? Não. Funciona em toda situação? Não. Mas a cada vez que você testa e funciona, você mantém isso no teu script. Você testa, funciona. E aí por isso que eu iniciei dizendo que a gente vai analisar um script vencedor. Existe um script vencedor que é o script vencedor de todo mundo e que se você pegar isso aqui, tu vai aplicar e amanhã tu vai sair vendendo tudo. Não existe. O que existem são princípios, são técnicas, e o que existe é campo. É você testar, voltar, corrigir, voltar, e aí você vai montando aquele script que funciona para aquele produto, para aquele público, para aquele contexto que você está vivendo. Porque você está usando um script desde 1900 criancinha, vem funcionando. Aconteceu alguma situação que mudou e aquele script para de funcionar. Alguma coisa você precisa mudar nesse script. O produto é o mesmo, o público é o mesmo. O que mudou? Pode ser que os interesses mudaram por alguma situação. Pode ser que o contexto econômico, o contexto enfim, não importa qual contexto, tenha modificado. E aí o script precisa mudar. Beleza, então já dei um passo atrás, falei sobre o script e agora continuando. Existem variáveis que você não controla. Existem variáveis que você não controla, mas você consegue criar ações para minimizar o impacto daquela objeção. Eu vou dar um exemplo dentro desse que a gente estava conversando aqui. Que eu estava mostrando. Eu sempre vendia os chocolates de que maneira? Numa bolsa térmica, não era uma bolsa assim amarelona e tal, porque esse amarelo chama muito atenção. E aí eu usava uma bolsa preta, toda preta, porque tinha um efeito de surpresa e tinha um efeito de que a pessoa olhava, ela não sabia que aquilo ali era uma bolsa térmica. Ela olhava e via uma bolsa preta, então podia sair qualquer coisa dali de dentro, a gente já vai falar sobre isso. Mas era uma bolsa térmica, então quando eu abria a bolsa térmica, as pessoas falavam, beleza, ele está vendendo chocolate, mas ele está botando numa bolsa térmica. A bolsa térmica sempre estava limpinha. Quando eu puxava o chocolate, obviamente que não era um negócio que nem esse aqui. Isso aqui eu fiz rapidamente aqui para mostrar para vocês. Mas eu fazia uma embalagem toda direitinho, que tinha um celofane, tinha uma marca, um adesivo. Depois, tinha um laminado, depois tinha um celofane, tinha uma marca, né? Tinha um adesivo da marca. Tinha uma presilha dourada de metal ali. Então, tudo isso agregava valor ao produto e passava para o cliente a ideia de que aquilo ali foi feito de forma higiênica, que houve um cuidado com a preparação do produto. Então, só essas duas ações minhas não eram impensadas, elas tinham um objetivo de quê? De minimizar ou de atacar aquela objeção que o cara poderia ter, de dizer assim, caramba, eu vou comer um negócio na rua, sei lá como é que isso foi feito. Será que isso tá limpo? Será que a pessoa que fez lavou a mão antes de fazer esse negócio?
Quando o cara olha o produto todo bonitinho, encapadinho, com 3 processos de embalagem, ele tende a achar que aquilo ali foi feito com cuidado. Na verdade, 4 processos, né? Porque você tinha o chocolate no laminado, depois você tinha o celofane, você tinha a presilha de metal e tinha ainda o adesivo da marca. Então, se você faz... Se o cara fala assim, pô, o cara passou por esses 4 processos aqui antes. Se você tem uma ideia, a galera comia e queria me devolver a embalagem. Comia e falava assim, não, devolver assim, por conta do cuidado que foi feito aquilo ali, né? E aí não queria, talvez, perder e aí tentar aproveitar de novo, enfim. Mas, então tinha uma ação minha contra aquele pensamento que a pessoa podia ter de que aquilo ali foi feito sem higiene. Então, as variáveis que você não consegue controlar, né, que está na mente do cara, o quanto isso pode ser forte nele, você não sabe. Então, o que você faz? Você cria alguma coisa para quebrar aquela objeção ou diminuir o impacto dela durante todo o seu discurso. Outra coisa que eu usava muito nesse script e que continua funcionando muito, que é a antecipação. Né? Você diz que vai fazer alguma coisa, mas de início você não revela tudo que está por trás daquilo que você vai fazer. Ou você promete algo para o teu cliente que ele quer muito, mas você não vai entregar de início. Percebe? É uma técnica que a gente usa muito. Que é, por exemplo, eu começo uma conversa com vocês aqui no início da live, e aí eu, de forma despretensiosa, eu não vou falar, não vou fazer da clareza de que isso está acontecendo, né? Mas como eu estou falando com vocês aqui agora, eu posso falar assim, olha bem aqui no final da live a gente vai estar entregando um cupom de desconto para um dos nossos treinamentos. Um exemplo. Isso ainda fui bem direto, né? Disse que era o cupom, mas não disse para qual treinamento que era. Então eu deixei alguma coisa de dúvida ainda sobre. Ou então, eu simplesmente digo que vou, por exemplo, dar um treinamento, exemplo claro, eu vou dar um treinamento amanhã sobre finanças para pequenos empreendedores. Vai ser amanhã às 9 horas. E junto com esse treinamento, vocês vão ter diversos materiais, diversos templates que eu utilizo aqui na Potencial Digital para gerir as finanças da nossa empresa. Beleza, eu te disse que vou ter um treinamento amanhã, te gerei essa expectativa com esse treinamento e te disse que vou te dar um monte de template gratuito, mas não disse quais são esses templates. Então isso gera essa antecipação. Então quando eu chego aqui e digo, olha, eu quero só mostrar para vocês algo e tal, eu quero só oferecer para vocês uma coisa rapidamente, e o negócio está preto, e aí eu começo a falar, mas eu não te digo o que é, eu começo a gerar essa ansiedade, né? Essa ansiedade por saber o que é, né? E eu já te antecipei que vou te mostrar alguma coisa. E estou enchendo, né? Estou dizendo o que vai ser entregue. Então isso é um recurso que faz muito sentido e pode ser utilizado em qualquer lugar. Você pode falar assim, Thiago, mas isso não funciona no B2B, por exemplo. Eu vou falar para vocês de um script que eu usei e de que de verdade funciona, tá? E vou mostrar para vocês como é que funciona. Funciona para vender chocolate, funciona para vender software. Só para vocês terem uma ideia, tá? É a mesma coisa. Eu posso criar esse gatilho de antecipação, dizendo que vou apresentar algo importante, algo que vai fazer diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso falar que algo vai fazer diferença e vou apresentar isso. E olha, eu vou apresentar para você uma solução, vou apresentar para você um programa, um curso. Eu vou te oferecer alguma coisa que vai resolver o problema tal. Beleza, você criou essa antecipação, tá? Outra coisa que eu usava muito, que você deve ter notado no script, né? Eu começava perguntando, posso te apresentar aqui algo? Desculpa estar atrapalhando aqui a conversa de vocês, mas posso te apresentar algo aqui? Quando eu falava isso, posso te apresentar algo aqui? Eu estou dando a oportunidade da pessoa, no início da abordagem, me dar nega. E aí você fala assim, Thiago, mas isso não faz o menor sentido. Claro que faz. Eu não quero que o cara ouça porque
porque eu sou chato, eu não quero que ele me ouça porque eu constrangi ele. Eu sei que tem muita venda que sai disso, né? Só que assim, muito provavelmente eu vou vender uma vez só para esse cara, né? Então assim, eu dava oportunidade do cara me dar nega ali. Por quê? Simples, galera. Simples. Porque quanto tempo eu demoro para fazer uma abordagem? Ah, Thiago, um minuto meu script demora? 5 minutos demora o meu script? Por que eu vou ficar 5 minutos com um cara que já de largada ele não tá nem aí pra mim? De largada ele não tá no clima, ele tá discutindo com a mulher dele ali, eles foram ali pro bar porque eles estão com as crianças em casa. E se eles discutirem em casa, as crianças vão ver. Então eles vão lá pro bar pra discutir, estão discutindo relação, um maior climão, ninguém vai comprar nada. E eu vou ficar ali 1 minuto, vou entrar pelo meu script adentro e vou aqui porque o meu script é muito bom e com certeza eu vou vender pra esses caras. Não, ele não tá receptivo. Então, de cara, eu já dava a oportunidade dele me abandonar. E eu dava boa noite, agradeço e ia pro próximo. E é isso. Primeiro contato, galera. Primeiro contrato é 5 minutos. Tô abordando, é 5 minutos. No máximo. É pra papar. Por quê? Por conta disso. Porque aí eu vou e já libero o cara que não tá. Migão, te peguei num bom momento. Você pode me dar 5 minutos? Não. Pô, beleza. Posso te ligar que horas? Ah, tal hora. Tal hora. Cara, esse ano eu nem adianta. Cara, aconteceu isso no final do ano passado. Eu interrompi algumas sessões de prospecção por conta disso. Final do ano passado, galera aqui de Campos, de Goytacazes, que é onde a gente está fazendo um trabalho de prospecção e a gente está... A Potencial Digital está expandindo o seu portfólio de produtos, a gente está expandindo os negócios e a gente decidiu fazer um investimento aqui na cidade de Campos de Goytacazes, que é onde eu estou residindo agora, porque a gente percebeu uma necessidade aqui na cidade, a gente percebeu a necessidade de levar os negócios para o mundo digital. Existem no último catálogo que a gente fez uma pesquisa, existem para mais de 30 mil empresas em Campos de Goytacazes. E quando você faz uma pesquisa no Google por um tema qualquer, você encontra 3, 4. Não é possível, tem alguma coisa errada, né? Você vai lá fazer qualquer pesquisa no Facebook de um tema qualquer, você vai comprar qualquer coisa, você encontra 4, 5, 6 empresas. E isso é incrível numa cidade como essa. E a gente percebeu a necessidade de oferecer conteúdo para essa galera, para o pessoal ir para a rua. E quando eu digo ir para a rua, é ir para a rua digital, é ir para a internet, levar o seu negócio. E nós estamos fazendo um investimento aqui nessa cidade. E eu comecei a fazer algumas ligações no final do ano passado. E o que comecei a ter como assim, objeção número 1, assim, era uma objeção muito forte, que era o seguinte: olha, fim de dezembro, a gente está muito inseguro com como é que vai ser o final de ano, Natal, Ano Novo. A gente já sem energia para dar atenção para você. A gente se volta a falar em janeiro. Era uma objeção muito forte e que estava aparecendo na largada, nos primeiros 5 minutos de ligação. Quando eu chegava, é um bom momento para a gente conversar? Parecia essa objeção. Não fazia sentido eu forçar o meu script goela abaixo. Ah, Thiago, você podia criar um contorno para essa objeção. Criamos. Mas era uma objeção muito forte. E ela era uma objeção forte, mas ela tinha prazo de validade. Era uma objeção que ela não era uma objeção que era, ela acabou aqui, ela interrompe o meu script e ela faz com que eu não consiga avançar para sempre com esse cliente. Não, era uma objeção que ela tinha prazo de validade. Era o quê? Até virar o ano. Após virar o ano, esse cliente estava aberto de novo. A objeção dele morreu. Se ele continuasse criando objeções, aí eu ia entender que ele não está num bom momento. E não aconteceu. Porque quando a gente comecei a voltar para esses clientes agora no início de janeiro, as conversas começaram a evoluir. O relacionamento começou a andar melhor. Isso por quê? Porque a objeção era temporária, foi vencida, tá? Então, na largada do meu script, eu perguntava pro cara,
posso te mostrar aqui agora e tal, um negócio pra vocês? Às vezes um tava querendo, o outro não tava querendo, mas o que tava querendo fazia um sinal que podia e aí pronto, entrava. A pessoa não sabia o que era. Segundo gatilho, curiosidade. Gente, curiosidade com moderação. E eu vou explicar por que eu tô falando isso. Curiosidade. A mala preta, e eu começava a falar. Olha, eu quero mostrar pra vocês. O que eu vou oferecer pra vocês são sonhos se tornando realidade. Aqui eu fiz duas coisas. Primeiro, eu não disse qual era o produto. Criei uma expectativa. Eu falava 3 coisas que não eram um produto. E essas 3 coisas que não eram um produto atingiam uma área, né, das sensações da pessoa. Quando eu dizia, quero oferecer para vocês momentos de prazer, eu acionava... Quando falo momentos de prazer, gente, cada um evoca aquilo que sente. Cada um evoca aquilo que precisa. O que é momento de prazer para você? Tanto é que quando eu falava isso, momentos de prazer, aí um falava viagem, aí o outro falava cruzeiro no Caribe. Começava a ter interação com o cliente, com esse futuro cliente, né? Uns falavam toys, vibrador, sexy shop. Cada um pensava aquilo que vinha na cabeça. Livros. Sério. Tinha gente que falava. Eu falava, momentos de prazer. A pessoa, livros! É isso, livros. Eu sou uma pessoa que adoro livros. Mas no momento de prazer eu não ia pensar em livro como primeira opção. Mas enfim, cada um evocava aquilo. E aí o que acontecia? Eu criava uma conexão. E gerava curiosidade. Segundo, eu estou falando de levar vocês a lugares que vocês nunca foram antes. Mais um elemento de curiosidade. Mais um elemento que a pessoa coloca na cabeça dela aquilo que ela quer. Quando eu mostrava, quando eu oferecia o chocolate, tinha uma quebra. Porque eu levei a pessoa para uma expectativa, para um lugar totalmente distante daquilo que era o produto, mas para muito próximo do que aquilo que eu acreditava que o produto de verdade podia fazer na pessoa. Tinha um certo exagero, mas era um exagero moderado. Eu não entrava com o chocolate e dizia assim, olha, vou oferecer para vocês o melhor chocolate de toda Rio de Janeiro. Não falava isso, porque isso é uma mentira. Tá? Agora, essa conexão que eu fazia com emoção, com sentimento, com prazer, isso fazia com que a pessoa ia se abrindo, ia se desarmando. Sem falar que tinha um elemento cômico, porque a pessoa, por imaginar coisas na mente dela, já ia gerando um ar de cara. O que esse cara vai me oferecer? Mas veja, eu falei que era com moderação. Curiosidade com moderação é ótimo para venda. Mas por que moderação? Porque, gente, tem um limite. Se eu chegasse pro cara e falava assim, gente, ó, quero mostrar para vocês sonhos se realizando numa noite em Campos de Goytacazes. A efervescência da pelinca. No que eu mandasse o segundo argumento, o cara falava assim, pô, irmão, mostra logo aí. Acabou, filho. Eu já rompi. Trufa de chocolate. Eu não ia pro terceiro. Por quê? Porque ele já mostrou que ele não tá com paciência. Ele já mostrou que ele não quer conversinha. Ele não quer saber o que vai rolar. Ele quer saber o que você vai oferecer e o preço. Esse é o momento do cliente. Perceber, gente, isso é uma dica. Perceber o momento do cliente é uma das coisas que vem com o tempo, mas exige sistema. Como eu falei, esse script eu não saí num dia ele estava pronto. O que eu precisei fazer? Eu usava um script, funcionava, eu replicava. Funcionava, eu replicava. Como é que eu consigo saber se funcionou? Se eu estou falando e quando eu falo, eu vejo no semblante do cliente que mudou a postura dele. Se eu estou falando com ele pelo telefone, eu percebo que ele ficou mudo. Então, estar atento às reações, né, para quem você está fazendo uma comunicação é um dos princípios básicos de qualquer comunicação. Você
leva uma mensagem e essa mensagem chega para essa pessoa de uma maneira. Você precisa ver qual é a reação dela, a resposta dela aos seus estímulos, para saber qual é o caminho que você vai. Tanto é que um script ele não pode ser um texto fixo que você pega ele, lê ele até o final e acabou. Senão é uma palestra. E o script de venda ele tem que considerar um diálogo, ele tem que considerar resposta do seu interlocutor. E outra, essa resposta nem sempre é verbal, ela pode ser parar de responder as tuas mensagens no WhatsApp, uma resposta pode ser o semblante se você está fazendo uma videoconferência, se você está presencial. Ou seja, você precisa estar atento aos estímulos de quem você está querendo, para quem você está querendo vender. Então, essa curiosidade ela pode ser utilizada, mas, para não deixar pontas soltas aqui, a curiosidade pode ser utilizada, mas ela tem que ser usada com moderação. E como é que eu modero a minha curiosidade? Esse elemento de curiosidade? Verificando os estímulos do meu cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não negando ao cliente a informação crucial para que ele tome a decisão pela compra. Existem muitos vendedores, por exemplo, que usam como estratégia de venda só fazer a apresentação, só dizer o preço do teu produto quando você faz uma apresentação. E aí o que acontece? Você perde em algumas situações, eu não vou dizer que isso é para todo mundo e que isso é aplicado para todos os negócios, mas em algumas situações você perde vendas por conta disso. Tem uma pessoa que eu sigo no LinkedIn que o cara é fantástico, tá? Fantástico. É o Breno Blanket. Ele é do ramo de shoppings, de varejo e tal, e ele é especialista em negociação. Aprendo muito com ele. Assim. Eu não tenho problema nenhum em aqui, nas nossas lives, dizer quais são as nossas referências. Eu acho que isso é muito importante, porque aí eu vou dando caminhos para você também buscar esses conhecimentos por si próprio, sem precisar que eu traga esses caras para cá. Então o Breno Blanket ele é da shopping e ele é de negociação. E ele fala uma coisa que ele postou algum tempo atrás, uma coisa que eu achei fantástico. Ele fez uma cotação, conheceu o produto, o vendedor mandou para ele lá a proposta, ele leu a proposta, gostou do produto, fez uma apresentação do produto, e aí chegou um momento que ele falou assim, beleza, me manda agora o preço. Ele só queria o valor daquilo que ele já ia decidir comprar. Ele já tinha gostado do produto, já tinha gostado da empresa, ele só queria agora o valor, quanto que ele precisava pagar por aquele serviço. E aí o vendedor queria marcar uma reunião para poder apresentar o preço. Conclusão, perdeu a venda. Por quê? Por que você precisa dificultar e entregar a informação crucial para que o seu cliente tome a decisão pelo teu produto? É necessário a gente ter essa percepção. Por exemplo, na Potencial, eu tive algumas conversas inclusive sobre isso essa semana. Às vezes o contato, ele não sabe bem o que a gente oferece. Né? Nós somos uma empresa de gestão digital, o que significa que nós não somos uma empresa apenas de marketing digital. Nós falamos de marketing digital? Sim, mas nós somos uma empresa de gestão digital. Então a gente oferece consultoria, assessoria, treinamentos que vão atuar em todas as áreas da empresa usando recursos digitais. Então, nós não trabalhamos apenas com marketing, não trabalhamos apenas com divulgação. A gente trabalha com gestão de processos, gestão de projetos, gestão financeira e gestão de marketing. É o básico que a gente oferece dentro de cada uma dos nossos produtos. Assessoria, a gente faz o que a tua empresa não dá conta de fazer. Consultoria, a gente por um determinado período acompanha você a chegar a um determinado resultado, ou durante um determinado tempo nós oferecemos o nosso conhecimento para que você sozinho alcance um determinado resultado. Treinamento, um objeto específico, é apresentado para uma equipe ou para um grupo de pessoas, a gente faz esse treinamento para que essa pessoa aprenda essa técnica, esse objeto que a gente está oferecendo. O que a pessoa às vezes liga para mim e fica falando que está preocupada? Eu preciso saber quais são os preços de vocês, né? Só que a gente não trabalha com uma tabela de preços.
né, de uma tabela de preços, se você estiver querendo um site, a gente faz aqui. Se você quiser um Instagram, a gente faz aqui. Não, por quê? Porque a gente trabalha com consultoria, com assessoria. A única coisa que a gente tem em tabela de preços é treinamento, que aí é fácil de calcular. Agora, consultoria, assessoria, depende de qual é o teu projeto. Depende daquilo que você vai querer que a gente faça. Então não é tão simples gerar preço. Mas se o cliente me liga e fala assim, migão, eu quero saber quanto é que você cobra. Eu vou dizer, pelo quê? É para fazer divulgação. Eu vou fazer as perguntas básicas que eu preciso para concluir a proposta dele e vou mandar a proposta para esse cara. Não vou ficar enrolando, fazendo reunião, fazendo não sei o que mais. Não, ele quer saber o preço de quê? É disso aqui. Vou fazer perguntas para ele para eu poder entender o que ele precisa e vou mandar uma proposta para ele. É importante isso, você não perder, não deixar de passar para o cliente aquilo que ele precisa para tomar a decisão. Usar a curiosidade, mas com equilíbrio, tá? Então, beleza. Então, a gente já falou o que... Vamos retomar aqui. Já falamos o que é um script de venda. Falamos sobre as variáveis que você não tem controle. Sobre as variáveis que você não tem controle, como que você age para poder minimizar o impacto dessas variáveis. Falamos sobre o elemento de curiosidade. E agora, um outro elemento desse script e que faz toda a diferença, que é o seguinte. Antes de apresentar o meu produto, primeiro eu fiz duas coisas. Primeiro, apresentei uma transformação, uma solução para um problema, indiretamente, e vou provar que fiz. Eu atuei naquilo que a pessoa deseja e não naquilo que o meu produto entrega. Eu não cheguei e abri e falei assim, boa noite aí, moça, eu tô vendendo aqui chocolate, pode me ajudar? Não. Eu não cheguei chocolate, quer trufa de chocolate, moça? Fui direto no produto. Ou, gente, aqui eu tô vendendo chocolate gostoso pra caramba, faz bem a beça saúde, poxa, é ótimo. Não. Eu não fui direto, eu não foquei no produto. Perceba? Qual era o meu script? Gente, eu quero oferecer para vocês momentos de prazer. Sonhos se realizando numa noite em Campos de Goytacazes. Eu estou falando de levar vocês a lugares que vocês nunca foram antes. 3 argumentos. E 3 coisas que estão ligadas ao quê? Ao prazer, à emoção, ao sair de onde está e ir para outro lugar. Ou seja, eu estou oferecendo para o cara, ou para a cara, o quê? Eu estou oferecendo uma transformação. Eu estou dizendo sobre o que o meu produto faz, sem nem falar qual é o produto ainda. Eu estou falando sobre o que ele vai causar, né? Qual é o resultado dele. O mesmo acontece com qualquer coisa que eu vou vender. Se eu digo para vocês aqui, hoje, né? Falo assim, olha, existe um jeito de você que tem um negócio físico não ficar procurando igual um louco na internet informação e batendo cabeça de um lado para o outro. Não é ruim ficar batendo cabeça de um lado para o outro, procurando informação e encontrando informação pulverizada para tudo quanto é lugar, quando na verdade você só quer resolver um problema, e que é o quê? O seu caixa no final do mês. Quando você só quer resolver uma coisa, que é o final do mês, você olhar o caixa da tua empresa e falar assim, caramba, tô no azul. E mais, você só quer aprender a fazer o que você está vendo todo mundo fazer, que é vender na internet. Você está vendo todo mundo vender um monte na internet, as pessoas crescendo, usando isso como um recurso de venda, e você só quer isso. Mas não é horrível ficar de um lado para o outro caçando tudo isso e tal? Pois então, existe uma solução para isso. No dia 4 de fevereiro, nós vamos fazer um treinamento chamado O Mundo Digital. E nós queremos, nesse treinamento, fazer uma coisa simples. É levar o seu negócio do mundo físico para o mundo digital. Sem enrolação e sem altos investimentos. O que eu fiz? Eu estou falando, antes de falar para você sobre o meu evento, que a gente vai fazer, e esse evento não é fictício, é verdade, você pode mandar um direct para mim aqui
que a gente vai te mandar o link para você participar desse evento. Eu estou falando sobre a tua necessidade, estou falando sobre aquilo que é verdade e que você precisa e que todo mundo e muitos empreendedores estão sofrendo com esse problema. E foi o que eu fiz com o chocolate. Eu fui lá naquilo que ele é capaz de gerar na vida, é a solução que ele oferece. E além da solução que ele oferece, eu fiz uma outra coisa. Eu falei que eu fiz duas coisas, né? A primeira foi essa. Eu ofereci uma solução, ofereci primeiro o resultado do meu produto antes de vender o produto de fato. E o segundo caso é o seguinte. Eu criei demanda. O meu script, ele criava a demanda. Por quê? Quando eu dizia assim, olha... o que eu tenho aqui são momentos de prazer. A pessoa podia até nem estar pensando em ter momentos de prazer, mas quando eu disse que eu tenho momentos de prazer aqui, e eu não ofereci chocolate, eu disse aquilo que é bom e que ela gostaria de ter, eu comecei a jogar ela para o lado do que eu não queria, mas eu já estou querendo. Sonhos se realizando numa noite em Campos de Goytacazes. Fixei aqui o lugar onde ela vai ter o resultado dos problemas dela. Trouxe para ela para o campo das emoções, dos sonhos, das vontades. E por fim, eu estou falando de levar vocês a lugares que vocês nunca foram antes. O que eu estou dizendo para ela? Eu estou mostrando para ela o seguinte, olha, o que eu quero é que você fique com vontade de ter o que eu tenho aqui. Eu criei a demanda. E quando eu disse trufas de chocolate, ela já estava querendo alguma coisa. Ela já estava querendo alguma coisa. Pode ser que ela até fique frustrada com o chocolate, né? Já aconteceu. Já fala, poxa, cara, pensei que você fosse puxar uma outra coisa aí, sei lá, me oferecer uma viagem e tal. Alguns diziam que estavam esperando outra coisa e tal, mas não vem ao caso. Enfim, e aí você podia quebrar a expectativa da pessoa, mas até a quebra de expectativa não é ruim nesse caso, porque o desejo já foi criado. Então, uma outra coisa que o script de venda pode fazer é gerar a demanda. Então, por exemplo, é possível que você está assistindo essa live aqui porque alguém te indicou, mas você nunca nem pensou em levar o teu negócio para a internet. Mas no momento que eu estou dizendo para você que tá todo mundo fazendo isso e que as pessoas estão vivendo e que as pessoas estão vencendo e que os negócios estão avançando e que pessoas que não têm conhecimento nenhum de tecnologia estão também indo para a internet, pessoas que têm dificuldade com computador, dificuldade com celular, dificuldade com internet e ainda assim estão conseguindo levar o seu negócio para a internet e ainda assim com o apoio correto, né, com a ajuda de uma comunidade e com investimento baixo, têm conseguido ter bons resultados na internet, não importa qual é a idade, pessoas jovens de 20 anos e pessoas de 50 anos estão tendo resultado na internet. E que se você participar desse treinamento, você vai ter acesso a esse tipo a esse conteúdo, esse conhecimento. Quando eu falo para você isso não é uma mentira, é uma verdade. Mas ao usar isso no meu script de venda, eu estou criando uma demanda que antes não existia. Caramba, eu nunca pensei em ir para a internet com o meu negócio porque eu sou meio... já tenho uma certa idade, eu não me ligo muito bem com o negócio de internet, então nunca nem pensei. Pô, mas tem um monte de gente indo, então gente que nem eu que tá lá, pô, então de repente eu posso ir para esse lugar, de repente eu consigo também ter resultado lá. Então eu tô criando essa demanda no script. E eu tinha 1 minuto para fazer esse script, 1 minuto e meio no máximo. Se você tem mais pontos de contato com esse teu prospect, com essa pessoa que você vai prospectar, você pode ir criando essa história, né, com esse cliente. Tá? É algo que funcionou para mim nesse script em especial e já funcionou em outros scripts também. Eu já fiz apresentação de software usando essas mesmas técnicas. Eu já fiz apresentação de software e aí eu falei que ia fechar com outro caso, né? Mas eu já fiz apresentação de software começando assim, contando a história de quem estava me ouvindo.
Olha lá, gente, pensa comigo aqui. Assim, gente, sério, tá? Vários executivos de diversas empresas, de diversos... com faturamentos baixos e faturamentos altos, e eu comecei a falar, ó, gente, você já deve ter passado por isso aqui lá no teu negócio, né? Você entra aqui com era um software comercial, você entra aqui com uma proposta e aí você tem um problema assim, e aí depois você tem um problema assado, e aí, nossa, é horrível, que você não sabe o que você vai fazer. Como é que você vai fazer para resolver isso aqui? E aí você começa a fazer o seguinte, você vai fazer passo A, passo 2, passo B, passo... Nossa, falei passo A e passo 2. Passo A, passo B, passo C, passo D. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a criar aquela cama, aquela história, e as pessoas começaram a falar, caramba, verdade, eu passo exatamente por isso. É assim que funciona comigo. Então, tá, mas o que esse cara vai falar, meu Deus? O que ele vai me oferecer? E aí eu começo a dizer, mas eu tenho uma solução para isso, hein? E aí vai embora. Não, mas eu tenho uma solução para isso. E aí o que acontecia? Quando chegava no fim do meu script, o cara estava convencido de que ele tinha um problema que ele tinha que resolver ali agora. E mais, ele estava sedento por saber como funcionava a minha solução que resolvia aquele monte de problema que eu apontei. Você cutucar a ferida de alguém antes de oferecer a solução só não funciona no mundo físico, porque, né, você não vai cutucar o dedo na ferida de alguém literalmente e depois já toma aqui um metiolate, toma aqui um band-aid. Pelo amor de Deus, gente, vou te vender um band-aid aqui. Calma aí, deixa eu cutucar com a tua ferida e vou te vender um band-aid. Não funciona isso no mundo físico. Mas quando eu digo assim, no mundo digital ou nos teus argumentos de venda, funciona. Que é você ressaltar o problema para depois sim você oferecer a solução, tá? Eu não estou dizendo para oferecer o produto. Eu estou falando para você oferecer a solução. Depois você oferece o produto. Mas primeiro você oferece a solução, tá? E foi o que a gente fazia. Eu criava uma demanda, mostrava que a pessoa tinha um problema que ela tinha que resolver, que ela estava com vontade de ir para um lugar que ela nunca foi. Ela precisava ter prazer e ela precisava ter sonhos se realizando numa noite no Rio de Janeiro, ou uma noite em Campos de Goytacazes, uma noite, enfim, não importa onde eu estava fazendo o script. E aí eu oferecia a solução. Gente, então até aqui, isso foi o que eu queria trazer para vocês, essa experiência, né, desse script que funcionou muito bem comigo e que tem esses elementos todos ali envolvidos no processo de venda. Tem uma questão que é muito importante e que eu também queria dividir com vocês sobre essa questão do script de venda, né, e da comunicação de venda, que é o seguinte: quando você está numa comunicação com o cliente para oferecer alguma coisa, a prática, a gente acabou de falar aqui que a prática é muito importante, né? Porque o dia a dia oferecendo, né, vai te gerando maior facilidade, né? Ou para a tua equipe, né? Porque a gente pode estar falando aqui de pessoas que não fazem a venda diretamente, mas que a venda está numa equipe, né? Você tem uma equipe comercial, né? Então a prática ela é muito importante para passar por todo esse processo e vai te dando segurança, você vai ajustando o script e tudo mais e tal. Só que tem uma coisa que a gente falou ontem e que não pode ser deixada de lado, que é o quê? Que é a formalização. Numa empresa, a formalização do contato, a formalização do fechamento, né, da venda. A formalização é o fechamento da venda. Então, assim, você não pode ficar só no script e não partir para o fechamento. Partir para o call to action. Existem muitas pessoas que ficam ali no processo, fazem todo tal e até dão o preço, mas não convidam para a decisão. Você convidar a pessoa para tomar a decisão é muito importante. Você dar para ela a oportunidade de liberar as objeções que ela tinha, tá? Acontecia muito comigo, né, nesse script em particular, que após eu fazer a apresentação, a pessoa vinha com as objeções dela.
Então, se eu percebia que ia começar a ter objeção, eu já quebrava as objeções antes que elas chegassem. Ah, mas eu tô de dieta, mas aqui e tal. Então, por exemplo, quando a pessoa falava assim, ah, não, cerveja não combina com chocolate, né? Aí eu já mandava uma quebra de objeção que quebrava essa objeção e junto com ela um monte de outras. Mas tem alguém que você ama em casa? Ah, mas não tem sim minha mãe. Então, é um momento de você levar alguma coisa para quem você ama. Né? Eu já ia com essa quebra de objeção. Isso quebrava outras objeções. Ah, eu tô de dieta. Ah, eu não bebo chocolate, não como chocolate quando tô bebendo. Ah, eu acabei de comer chocolate. Ah, eu acabei de ter uma sobremesa. Ah, eu tô cheia da pizza. Ou seja, um monte de objeção que já quebrava com um único argumento de venda. Só que após a quebra da objeção, eu tinha que chamar a pessoa para ação. Senão ela ficava só receber. Aí como é que eu terminei aqui? Você percebeu. Como é que eu terminei? Eu falei assim, vocês vão querer quantos? Quando eu digo que você vai querer quantos, eu já estou assumindo que a pessoa vai querer mais de um. Eu já estou assumindo que a pessoa vai querer mais de um. Então quando a pessoa fala assim, ah, eu vou querer um de chocolate, e ela pegava o de chocolate, eu já falava, e o de brigadeiro? Ou, e o de coco? Ou então chegava e falava assim, além do chocolate, você vai querer o de coco e mais qual? E aí a pessoa estava com 55 reais na mão, por exemplo. Vamos supor que fosse uma época que era 2,50. Era 5 reais, né? Um era 3, 2 era 5. Ela passava 5 reais e dizia, eu quero um de chocolate. Aí o outro você vai querer de brigadeiro? Não, moço, eu quero um só. Ah, não, é porque você está com 5 reais dá 2. Se você der comprar um é 3. E pronto, e é 2. Percebe? Isso também funciona para vender qualquer coisa. Eu tô vendendo, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tô aqui falando com vocês, a gente já falou sobre o evento e tal. O que adianta eu falar sobre o evento e não falar nada? Acabou. Não, o evento vai acontecer dia 4 de fevereiro, tá bom? Cri. Não, eu tenho que falar, gente, ó, o evento é 4 de fevereiro, me mandam aqui uma mensagem, me chama no direct, vou te mandar o link, vai lá no nosso canal do YouTube, aqui no link da descrição do Instagram, tem aqui, aqui no link do Instagram tem um link pro YouTube, no link do YouTube você tem vários vídeos que são da Maratona 2021, em qualquer vídeo tem um link pra lá, pra você se inscrever. Ah, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, vai aqui embaixo agora, que a gente já tá no final, vai aqui embaixo, clica no link, que tem um link aqui que vai te levar direto para a inscrição. Você pode se inscrever ainda. E se já passou do dia 4 de fevereiro de 2021 e o evento já aconteceu, não importa. Também tem um link aqui embaixo que tem para você participar da nossa lista de transmissão e ficar sabendo de tudo que a gente faz. Beleza? Mas vai agora. Isso é uma chamada para ação. Eu tenho que levar a pessoa a tomar a decisão de comprar. Né? Eu já vi vários tipos de chamada para ação. E aí, Thiago, vamos fechar para a gente poder fazer 21 mil esse ano? Uma chamada para ação que eu tive, 21 mil por mês esse ano, recorrente, foi de uma chamada para ação de um evento que eu tive recentemente. Participei de um evento, ao final do evento recebi uma mensagem no WhatsApp. E aí, irmão, já fez a tua inscrição? Vamos nos preparar hoje para fazer 2021, o ano da virada do seu negócio? Tô com o link aqui. Quer que eu te mande? Agora? Tá. É isso. Tá? Chamada para ação. A gente precisa levar o cliente para tomar essa decisão. Mas aí ele precisa ter primeiro passado por toda a jornada até o final. Beleza, gente? Então, essa foi a live de hoje, Projeto 2021, falamos sobre marketing, falamos sobre um script de venda vencedor e alguns elementos deste meu script vencedor. Para que você pegue esses elementos e escreva o teu script de venda vencedor. Teste o teu script, porque o script de venda vencedor é aquele que você testou e é aquele que converteu, virou resultado para você. Se você conseguir fazer isso, ele é o script de venda vencedor da tua empresa. Então, pega esse material todo, use dentro do teu negócio e eu tenho certeza que você vai fazer bom proveito desse material. A gente se vê amanhã. Nós temos ainda Projeto 2021 e amanhã nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre projetos. Nós já falamos sobre finanças, sobre marketing e a gente vai voltar amanhã para falar sobre projetos. Então, vem com a gente que tem muita coisa legal aqui acontecendo na Potencial Digital. Então, fique firme, Gol Digital!